Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui do nosso canal. Para você que não se inscreveu ainda, se inscreve lá. A gente está começando agora o canal, então é bem importante para a gente essa colaboração. Marca o sininho lá, toda vez que eu postar um vídeo novo vocês vão receber a notificação aqui das nossas aulas. Tá? Lembrando que aqui no nosso canal vou sempre trazer aulas mais complexas para a gente conseguir fazer efeitos bem bacanas aqui no Canva. Tá? Hoje eu vou ensinar para vocês esse efeito aqui, ó, efeito de desfoque e de movimento no Canva, tá? Para você conseguir pegar um elemento, um determinado elemento ou um texto, a gente vai ver daqui a pouco onde que funciona, tá? E conseguir dar esse efeito de movimento nele, ó, parece que eles estão vindo na nossa direção, tá? É um efeito que não é tão simples, mas que fica bacana de fazer. Se você seguir o passo a passo, você vai conseguir fazer direitinho, tá? Para poder começar, eu vou vir aqui no Canva, vou criar um arquivo novo. Vou fazer no formato de post, que é o formato quadrado, tá? E a gente vai passar por alguns detalhes bem importantes aqui. Eu vou colocar um fundo aqui, ó. Vou trazer um fundo mais rosado aqui, ó, para a gente poder trabalhar como se fosse um fundo para Instagram. Vamos supor que a gente queira usar o ícone de Instagram, tá? Basicamente, esse efeito aqui do movimento, ó, a gente consegue ter ele com 3 recursos. Tamanho, então quanto menores, maior essa impressão de distância. Opacidade, né? A gente coloca eles um pouco mais claros, uma opacidade um pouco mais baixa nos que estão mais longe, uma opacidade menos reduzida aqui nos que estão mais perto. E o efeito de desfoque. O efeito de tamanho e de opacidade eu consigo trabalhar em qualquer coisa aqui dentro do Canva. O efeito de tamanho e o efeito de opacidade eu consigo trabalhar em qualquer lugar aqui no Canva. O efeito de desfoque, o Canva traz uma limitação para a gente, isso mesmo para quem tem o Canva Pro. Ele só funciona com fotos, tá? Ou com arquivos que a gente sobe para cá a partir do upload. Então, se eu pegar um elemento que é o que a gente quer aqui, ó, vamos lá, vamos fazer um fundo como se fosse para o Instagram. Então, eu vou pesquisar aqui, ó, Instagram, nos elementos, vou ter um elemento aqui do Instagram, vou colocar ele branquinho, tá? Esse elemento aqui, ele não agrega o efeito de desfoque. O Canva não permite que você use o desfoque nele, somente em foto, em upload. E para a gente conseguir chegar nesse efeito aqui, a gente precisa fazer o desfoque nesse elemento, tá? Então aqui que vem o grande segredo, um dos principais segredos para a gente poder conseguir fazer esse efeito, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou apagar esse elemento daqui do meu fundo, tá? Vou clicar aqui para criar um novo, vou deixar o fundo branco, tá? É muito importante que a página onde a gente vai colocar o elemento esteja com fundo branco, tá? E vou importar esse elemento para essa página branca. Vou acertar o tamanho dele aqui para ele ficar um pouco maior, mas lembrando que você não pode colar a borda dele aqui na borda. Vocês vão entender por que quando a gente for usar o efeito do desfoque, tá? Você vai deixar ele mais ou menos aqui centralizado. Eu quero ele branco, então vou colocar branco aqui. Eu não vou colocar branco, vou colocar um cinza bem clarinho para a gente conseguir ver que ele ainda existe aqui no fundo branco, tá? E agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse elemento aqui, que é o elemento que eu vou usar, tá? E vou baixar ele. Aí eu vou vir aqui e vou selecionar só a página onde ele tá? E aqui existe um detalhe. Eu preciso de uma ferramenta que só o Canva Pro dá pra gente, que é essa ferramenta de fundo transparente, para ele exportar para mim só o elemento, sem esse fundo branco, tá? Se por acaso você não utiliza o Canva Pro, você não vai conseguir fazer esse fundo transparente. O que você pode fazer? Você pode procurar no Google esse mesmo elemento aqui, tá? do Instagram, ou que você for usar de elemento, você vai procurar lá como PNG, que são os arquivos que possuem o fundo transparente, tá? É estritamente necessário que a gente tenha um arquivo com fundo transparente para conseguir chegar aqui nesse efeito do desfoque. Então eu vou baixar aqui o meu, ele vai preparar o design, eu vou salvar ele aqui, na minha área de trabalho mesmo, para ficar mais fácil, tá? Agora que eu salvei, eu posso eliminar essa página, não preciso dela, e a gente volta aqui para a página principal, tá? Nessa página principal, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em Upload
e vou fazer o upload desse arquivo que eu acabei de salvar. Vamos vir aqui na área de trabalho, ele está aqui, ó. Eu vou puxar ele. Ele vai aparecer aqui para mim no upload. Eu vou clicar, ele vai cair aqui para mim como elemento. Repara que o elemento está no centro e ele tem uma borda aqui, ó. Por que que é importante ter essa borda? Quando a gente usar o efeito do desfoque, eu vou vir aqui, ó, ajustar desfoque, onde a gente tem o efeito, tá? Ele vai desfocar para mim o elemento todo, tá? Eu vou fazer um corte aqui para vocês terem uma ideia. Se eu chegar essa borda muito para perto, ó, eu posso desfocar tudo, mas eu vou ficar com essa parte reta aqui, ó. Então por isso que é importante o elemento estar bem no centro, tá? Vou voltar aqui para ele para o tamanho normal nosso e vou voltar ele para o desfoque 0 para a gente poder começar a trabalhar. O que eu fiz nesse aqui, ó? Eu coloquei um elemento mais no centro, que é o elemento que vai estar totalmente focado, tá? E vou fazer cópias desses elementos, desse outro elemento aqui, ó. Fazer cópia desse elemento para a gente poder fazer os que estão vindo na nossa direção. Então o que eu vou fazer, ó? Primeiro recurso, tamanho. Então, ó, ele está menor do que o outro, ele já vai começar a dar a impressão de que está mais para trás. Eu vou rodar um pouquinho, você pode, né, trabalhar essa questão da rotação também para dar uma sensação melhor de movimento. Vamos vir aqui em ajuste, vamos colocar um pouco de desfoque, tá? Os que estão mais próximos com menos desfoque, os que vão estar mais no fundo, menores com mais desfoque. E vamos vir aqui também na transparência, para poder abaixar um pouquinho a transparência, tá? E aí nós fizemos o primeiro. Agora eu quero fazer mais alguns aqui. Então, cada um deles eu vou colocar de uma forma diferente. Cada um a gente vai fazer uma proporção diferente. Então, eu vou fazer outra cópia dele aqui. Eu seguro a tecla Alt e puxo e arrasto, faço duplicar. Vou mexer na rotação, vou mexer no tamanho. Botar ele um pouco menor. Então, se ele está um pouco menor, é por sinal que ele está mais atrás. Então, a gente vai descer mais a opacidade. E vamos subir mais o desfoque. E assim a gente vai fazendo sucessivamente quantos elementos você quiser colocar. Vou colocar mais um aqui, ó. Vou colocar um bem pequenininho aqui agora. Como se estivesse bem lá no fundo. Então, vou baixar bastante a opacidade dele e vou colocar o desfoque quase que no total. Vou colocar mais um aqui embaixo. Vou puxar aqui também, muda coisa. Tenta, à medida do possível, cada um deles com um tamanho diferente, com uma proporção de opacidade e desfoque diferente, para a gente ter essa impressão de que estão vindo vários, tá? Eu vou diminuir um pouquinho esse aqui do centro, que é o que a gente quer destacar mais, né? Que é o que vai estar inteiro, tá? Lembrando que depois você pode usar os espaços aqui para colocar textos e tudo. Que a gente está montando aqui é um fundo, tá? Vou colocar agora, você repara para você ver, ó, que esse meu do centro aqui que já está pronto, ele tem um brilho atrás, ó. Como que eu faço esse brilho? Ó? Vou pegar esse do centro, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para ele poder copiar. Vou pegar o de baixo aqui, ó, e vou fazer o desfoque no de baixo, tá? Pego o de cima e coloca por cima dele. Aí você consegue criar um brilho aqui por trás dele. É inclusive uma outra coisa que a gente pode trabalhar, né? Quando você precisa colocar um brilho por trás de um objeto. Nas letras, por exemplo, né? Nos escritos, ele já existe lá o efeito de neon e tudo. Quando você precisa fazer isso em um elemento, é só você fazer dessa forma aqui, né? Vou fazer a mesma coisa, o elemento com fundo transparente em PNG, para a gente conseguir utilizar o efeito de desfoque, tá? E aí você vai pegar o elemento por baixo, vai desfocar ele, coloca o outro por cima, ele dá essa visualização aqui, como se fosse um brilho por trás. Vou agregar esses dois, agrupar eles aqui para a gente conseguir movimentar por igual, tá? E o que eu fiz aqui? Aqui existe um detalhe, ó. Existem vários, né, balõezinhos de tamanhos diferentes. A gente pode colocar outros aqui. Posso pegar aqui, ó, por exemplo, esse aqui menorzinho, só muda a rotação, já coloca aqui. Esse daqui muda um pouco a rotação, coloca para cá. E a gente consegue já ter vários aqui, tá? Reparem que o fundo também tem um efeito que dá essa impressão de movimento, ó. Como que eu consegui esse fundo?
eu vou vir aqui em fotos, eu vou pesquisar por speed. Né? Como eu já expliquei em alguns vídeos aqui do canal, as pesquisas em inglês aqui no Canva funcionam melhor do que as pesquisas em português. O speed significa velocidade, então a gente vai pegar o fundo aqui, ó, tá um pouco mais para baixo aqui, que ele dá pra gente essa sensação de velocidade, esse fundo aqui, ó. Vou colocar ele aqui na tela, vou segurar o Alt para poder aumentar ele, abrir todo. Clico com o botão direito e envio para trás, ele vai ficar lá todo lá no fundo. Eu posso deixar ele nessa cor original, tá vendo que ele já dá essa impressão da velocidade, ele ajuda, tá? Se você não usar o fundo, fica legal e tudo, dá um efeito bacana nos desfoques, mas ele não vai te dar essa sensação de velocidade. Esse fundo aqui ele é essencial para a gente conseguir essa sensação de que os objetos estão vindo na nossa direção, tá? Eu posso usar ele dessa forma ou, não, Gabriel, eu quero usar ele na cor que eu tô ali, quero um fundo rosa. Eu vou vir aqui em ajustar, vou tirar toda a saturação dele, ele vai ficar preto e branco. Aqui em matiz eu vou procurar o mais próximo do rosa possível, deixa eu ver aqui, ó, vai ser no final aqui, ó, o mais próximo possível do rosa. E vou baixar a opacidade dele com o fundo rosa. E aí ele vai me dar o efeito de velocidade. Tá? Toda vez que você usa uma imagem assim, vou botar no 40, quando você usa uma imagem assim para agrupar com fundo, terminou de ajustar a imagem do jeito que você quer, trava ela para que você consiga mexer nos elementos aqui, selecionar mais de um, por exemplo, sem precisar ficar selecionando esse fundo. E aí você evita que o fundo arraste. E aí aqui a gente já tem, ó, o elemento central, né, que eu indico que esse elemento central seja o mais focado pelo movimento aqui do speed, né? E a gente tem também os movimentos, os outros que dão a sensação de movimento. Gabriel, eu quero que o elemento focado fique mais na ponta. Vou desbloquear aqui. Vamos trazer esse efeito do centro aqui, ó, mais para o canto, tá? Vou bloquear de novo. E aí a gente vai fazer essa inversão aqui dos elementos. Ó. Vamos colocar os elementos vindo. Vamos rodar esse aqui um pouquinho para dar a impressão que ele vem do canto. Vamos colocar o elemento focado aqui. O que é o ideal? Que o elemento focado sempre fique aqui no centro desse efeito de velocidade. E aí a gente consegue assim trabalhar um background com esse efeito de velocidade com qualquer tipo de ícone. Isso aqui funciona com qualquer elemento que você selecionar aqui, tá? E funciona também com texto. É a mesma coisa, você vai criar aqui uma outra página com fundo branco, vai digitar o seu texto aqui, ó, vou colocar aqui o teste, vai digitar o seu texto aqui, vai ajustar ele aqui, colocar a cor que você precisa e vai vir aqui, fundo transparente, baixar só essa página. Ele vai me dar um arquivo exatamente igual esse daqui e você vai conseguir fazer com que o seu texto tenha também esse tipo de efeito disponível para poder utilizar. Tá? Eu espero que a aula tenha sido produtiva. Dá para fazer bastante coisa diferente aqui com esse tipo de efeito. É um efeito bem bacana para você colocar nas suas postagens. Né? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. Pode deixar aqui nos comentários também sugestões para outros temas, para outras aulas, que a gente vai estar sempre respondendo e sempre trazendo material novo para vocês. Muito obrigado por assistir a aula. Lembre-se de se inscrever e de marcar o sininho para vocês receberem as notificações quando a gente postar material novo. Um abraço para todos.